Parece que nessas últimas horas os bastidores mostram que eles vão buscar uma mulher. É isso, Sakamoto? Bom dia para a Tati, antes de mais nada. Está circulando em Brasília a informação de que, inclusive, Michele Bolsonaro estaria em negociação para poder entrar como vice de Flávio Bolsonaro na chapa. É claro que temos que ver, isso significaria uma chapa puro sobrenome, né? Puro sangue, mas puro sobrenome, seria Bolsonaro presidente, Bolsonaro vice. Parece que Michele teria aceitado isso, e aí, dada também a repercussão negativa em cima do Alfredo Gaspar, seria possível essa troca pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro assumindo o lugar de Alfredo Gaspar. É claro, ainda a gente tem que esperar para ver, a gente tem que acompanhar, né? Mas é isso que está batendo nos bastidores em Brasília, Fabiola. Eu acho que tem 3 pontos que levaram a escolha, bom, talvez 4 por causa do Arthur Lira, né? Mas 3 pontos que levaram a escolha dele, que é segurança pública, o escândalo do INSS e tentar trazer votos do Nordeste. Então puseram um representante de Alagoas. Mas vamos lá, Alfredo Gaspar é uma pessoa bastante complicada, né? Tem muitos casos. Ele era o procurador-geral do estado de Alagoas quando teve aquele primeiro terremoto por conta das escavações da mineração do sal-gema no estado, que depois acabou provocando o afundamento de 5 bairros de Maceió e mais de 60 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. Mas o que aconteceu nesse caso? Ele, como procurador-geral do estado, a primeira medida que ele tomou quando começaram as investigações a respeito do motivo do terremoto foi colocar segredo de justiça sobre as investigações. Então já ficou claro ali quem ele ia proteger, que era a mineradora Braskem. Ele não queria que ninguém soubesse, porque já havia indícios dos estudos geológicos de que o problema era, sim, a mineração, como depois ficou mais do que provado. E ontem eu conversei com umas pessoas lá de Maceió que estavam me contando, olha, Heloísa, aqui o boato é que quando ele saiu para deputado federal, ele ganhou 12 milhões da Braskem para fazer a campanha. Isso nunca foi provado, ninguém conseguiu provar, mas a relação dele com a Braskem parece ter sido intensa, profunda, desde o começo, quando ele era procurador. Ele conseguiu colocar um filho, no mês antes dele voltar para o cargo de procurador-geral, ele colocou um filho no governo de Alagoas, num acerto ali com o Renan Filho, que era governador na época, e o caso nunca foi tratado como nepotismo, porque não foi ele que estava no cargo e que indicou, mas ficou uma situação assim um pouco complicada. O Gaspar também foi o relator da matéria na Câmara dos Deputados, que tentou derrubar todas as acusações contra o Alexandre Ramagem no caso da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ele conseguiu derrubar algumas, eram 5 acusações, ele conseguiu derrubar 2 porque o STF decidiu, olha só, tá bom, você vai até derrubar, mas as coisas que ele fez depois que ele foi eleito deputado federal, porque é só aí que a Câmara pode agir. Antes disso, quando ele estava encarregado da ABIN, etc., não, isso aí você não vai poder mexer. Então, Ramagem foi sim condenado, mas não foi condenado por todos os crimes que pesavam contra ele, graças ao trabalho do Alfredo Gaspar. Essa situação aqui é também bastante complicada e a gente tem que tomar cuidado quando fala disso, porque é uma suspeita de estupro. O que aconteceu? No final da CPI do INSS, o deputado Lindbergh Farias e a senadora Soraya Tronic apresentaram uma acusação formal à Justiça de que o Alfredo Gaspar talvez tivesse cometido estupro contra uma menina de 13 anos na época que teve um filho que seria dele. Então, o Alfredo Gaspar nunca abriu um teste de DNA para todo mundo saber se era mentira, se era verdade. O caso está... O Supremo Tribunal Federal aguarda uma decisão da Procuradoria-Geral da República para decidir se leva adiante um inquérito ou está tudo parado. Quem está com esse caso no STF é o ministro Gilmar Mendes. Então, resolvido, né, Elô? Inclusive, é a famosa história. Se você não deve nada, prova. Faz o teste de DNA, resolve a história e você mata o assunto. Você é inocente, você não deve nada a ninguém, você resolve a história. Ele é obrigado a fazer isso? Não. Não. Mas se ele fizesse, resolvia a história e a acusação teria morrido 30 ali. 30 segundos, né, Will? Exatamente. 30 segundos. Fazia o teste de DNA, chamava a imprensa, ó, tô entrando aqui no laboratório, vou fazer o teste agora, olha aqui o resultado. Acabou. Não tinha problema nenhum. Aí o que ele fez? Processou o Lindbergh e a Soraya, em vez de responder. Esses vídeos dessa confusão toda a gente vai ver daqui a pouquinho.
Anistia para os golpistas, claro, ele virou um grande bolsonarista raiz, depois de ter sido aliado do MDB e da família Calheiros lá em Alagoas, se mudou para o lado do Lira, virou um bolsonarista raiz e fez parte daquela ocupação da mesa da Câmara, que não deixou o Hugo Mota sentar na cadeira de presidente durante um período. Então ele estava lá fazendo parte daquela movimentação toda para exigir anistia para os golpistas. E ele foi também, e aí é que ele se fez, né, cresceu de vez junto aos bolsonaristas, quando foi o relator da CPI do INSS. Por que a gente colocou aqui relatório inútil? Porque ele fez um relatório de mais de 400 páginas, pedindo indiciamento de mais de 200 pessoas. Aquela CPMI, a gente acompanhou de perto, ela se perdeu completamente, não apurou os casos relacionados à fraude dos aposentados do INSS e tentou sair, claro, buscando uma maneira de chegar a pessoas que atrapalhassem o caminho do presidente Lula à reeleição. E aí ficou pedindo, claro, o indiciamento do filho mais velho do presidente Lula, que foi lá, abriu as contas dele. Desde janeiro as contas dele estão abertas para a justiça vasculhar à vontade e nunca encontraram nada. Então, o relatório da CPMI do INSS não foi aprovado, foi derrotado por 19 votos e não adiantou nada o trabalho que ele tentou fazer. Mas eram horas e horas e horas de discurso do Alfredo Gaspar naquela CPMI, algo insuportável. Então tá aí a escolha do Alfredo Gaspar como vice na chapa do Flávio, que nega a primeira coisa que muita gente do partido estava pedindo, inclusive a Michele Bolsonaro, que fosse uma mulher. Então, até uma pessoa aqui do ICL, no nosso grupo interno, quando saiu o nome do Gaspar, comentou, nossa, que grande mulher, né? Porque não escolheu mulher nenhuma. Eles continuam desprezando o papel das mulheres dentro do partido. Mas, como eu estava dizendo, foi uma escolha que envolveu também caso específico de Alagoas. O que a gente tem acontecendo em Alagoas? Eram 3 nomes para o Senado. O do senador Renan Calheiros, o do deputado Arthur Lira e o do Alfredo Gaspar. Os 3 estavam embolados ali nas pesquisas. Não dava para saber quem seriam os 2 escolhidos. E com essa decisão agora o caminho fica livre para garantir um mandato para o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Rodrigo, eu estava fazendo um exercício retórico ontem de imaginar qual plano é o Alfredo Gaspar. Na minha cabeça, o plano A era a Tereza, a ex-ministra, né, tipo a Tereza Cristina. O plano B seria uma mulher de outro partido. Tentaram, né, do PP, do Republicanos, a Daniela Marques, a Clarissa Tércio, outros nomes. Então tem o plano A e o plano B. O plano C seria uma mulher do PL. Júlia Zanata, Bia Kicis, a vereadora Priscila Costa. Priscila Costa de Fortaleza. A gente está no plano C, né? O plano D seria um homem de outro partido, para fazer também uma composição, se não fosse possível, de outra legenda. A, B, C, D, E. Uhum. Me parece que o Alfredo Gaspar não estava nem na lista de planos. Não estava mesmo. Foi apresentado como candidato ao Senado um dia antes. A gente está na quinta. Na terça-feira foi confirmado como candidato ao Senado lá em Alagoas. Me parece que talvez foi o pior cenário possível para o Flávio. Para discutir o eleitorado feminino, não discute com o eleitorado feminino e ainda traz uma pessoa que tem uma série de acusações, novamente, não tem investigação, mas tem acusação contra ele. Me parece uma escolha muito complicada, né?